Hoje, véspera de Natal, desejo a todos um Feliz Natal, que todos estejam em paz com seus familiares, vizinhos, amigos, colegas, que todos possam estar se harmonizando e desfrutando de uma amizade sincera e perfeita. A todos desejo muita saúde, paz, muita alegria. Por falar em Natal, eu vou falar sobre personagem central do Natal. E vou me basear em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cerca de 740 anos antes de Cristo, Isaías profetizou sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa profecia se cumpriu quando Jesus nasceu. O mundo comemora seu nascimento, porém muitos comemoram sem saber o seu real significado. O porquê desse menino ter nascido. Então, nesse dia que se convencionou para comemorar Natal, muitos se alegram com as coisas terrenas, se alegram com os seus banquetes, numa festa humana. Porém, o principal personagem está sempre fora dessa comemoração, porque as pessoas estão distantes dele, mesmo que ele esteja ao lado delas, pois não o reconhecem como o salvador de suas almas, e ainda mais, não percebem que ele voltará e não virá mais como salvador, mas como o juiz eterno. Julgará cada um por suas obras. E Isaías, nós lemos, o nomeou assim, maravilhoso. Nós temos as maravilhas do mundo antigo e do mundo medieval, construídas e consideradas pelo homem como algo extraordinário. Mas eu me pergunto, no mundo atual, quem as viu pessoalmente? Quanto se comenta delas? Para que elas serviram? Se você parar e pensar um pouco, verá que sempre foram construídas pelo homem para homenagear os homens ou deuses criados pela imaginação humana. No mundo antigo, nós tivemos as pirâmides de Quéops, jardins suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o templo de Ártemis em Éfeso, mausoléu de Helicarnasso, Colossos de Rhodes e o farol da Alexandria. No mundo ocidental, ou medieval, melhor dizendo, temos Stonehenge, Coliseu de Roma, Catatumbas de Kon-er-Sokaf, Torre de Porcelana de Naquim, Muralhas da China, Torre de Pisa, que era inclinada, e a Basílica de Santa Sofia. Maravilhas. Mas maravilhoso significa causar maravilha ou admiração. Algo extraordinário, ou seja, o que está acima de uma ordem natural. O sobrenatural, aquilo que o homem não pode atingir. Assim como ninguém opera milagres como Jesus, como ninguém pode salvar o homem e como ninguém pode ser um justo juiz como ele é. Então ele é maravilhoso, é extraordinário, sobrenatural. Especialmente quando olha para toda a obra de suas mãos. Tudo ele criou, céus, terra, mar e tudo que neles existe. Estas maravilhas construídas pelo ser humano que citamos, só foram construídas graças à obra da criação de Deus. Usaram o material criado por Deus e usaram para ser ingrato e adorar deuses que lutam contra o verdadeiro Deus. Deuses que satisfazem suas vaidades, seu orgulho, pois são criados a partir de seu próprio desejo
e ainda mais influenciados por Satanás. Conselheiro é uma outra nomeação que o salmista deu a ele. O salmista não, o profeta. A pessoa que segue os conselhos de Jesus, expressos em sua palavra, normalmente se torna corajosa, forte. As adversidades da vida, elas enfrenta sem desânimo, porque confia nas promessas dele e certamente é consolado e desfruta de uma paz interior que excede o próprio entendimento. Um outro adjetivo que ele dá é Deus forte. Quando olho para tudo que no mundo há, para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, vejo como ele é forte. Pois até hoje, apesar da ingratidão e da destruição que o ser humano realiza na natureza criada por ele e com a permissão dele, realizam isso, continua sustentando-a até que seja cumprida toda a sua palavra. E aí sim, a destruição final se dará por permissão dele mesmo, então virá o destino para o tormento eterno de todos aqueles que o rejeitaram. Pai eterno, aqui temos o mais sublime, pois somente aqueles que estão salvos pelo sangue remidor derramado por ele na cruz, isto é, o personagem central da cruz, do Natal, o Senhor Jesus, é que são realmente seus filhos e tem como Pai eterno, e eu tenho como Pai eterno, sim. E a Escritura afirma isso, lá em João 1, 12, 13, quando ela diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os demais continuam como simples criatura. Por causa disso, também ele é nomeado como príncipe da paz. O homem, antes de ser salvo, por natureza está em seu pecado original e é inimigo de Deus. Não tem paz com Deus. Antes blasfema contra ele, reclama de sua situação como incriminando a Deus por seus próprios pecados. E as consequências que eles provocam falam em suas reclamações. Os pecados provocam graves consequências e eles falam de Deus com reclamação pelo resultado desses pecados. E eles dizem assim: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Se Deus é amor, por que tanta desgraça? Né? Ora, não percebem, no entanto, que ele próprio é que cava suas adversidades, não tendo a Deus como seu Salvador, como seu conselheiro e como seu Deus forte. Portanto, Natal não deve ser simplesmente uma festa humana, mas, acima de tudo, lembrar o nascimento do Senhor Jesus, que nasceu não para viver uma simples vida como nós vivemos na terra. Ele nasceu para tomar na cruz toda a carga de pecado do ser humano. E aquele que o recebe e nele crê, de fato, será salvo. Não entrará em condenação eterna. E já nesta vida, começa a desfrutar das maravilhas dos conselhos dele. Meu irmão, meu amigo, meu familiar, meu seguidor, neste Natal, introduza Jesus em sua festa como principal personagem e o único que deve ser homenageado. Natal não é, nunca foi no dia 25 de dezembro. O dia do nascimento de Cristo não houve árvore de Natal, bolinhas brilhantes nela penduradas.
Não houve troca de presentes, nem idolatria do comércio com suas luzes brilhantes, usadas para atrair compradores com o fim de obterem lucros. Houve-se uma simplicidade absoluta numa manjedoura que o abrigou porque não encontrou lugar nenhum onde pudesse se abrigar. Foi como um rejeitado por todos. Em sua humildade, embora sendo Deus forte, conselheiro, governador de todo o universo, nasceu em uma manjedoura, mas foi coroado de glória e majestade, e os anjos celestiais cantaram glória a ele. Porém, a não ser os pastores e sua mãe e seu pai, ali estavam para cumprimento da profecia. O que é que você comemora no Natal de fato? Qual a importância deste dia para você? Medite nisso. Pense nisso. Tenha um Feliz Natal e um 2023 cheio de paz e do amor de Cristo. Deus te abençoe.